Você já se pegou adiando uma tarefa importante até o último minuto? Já se sentiu culpado ou frustrado por não conseguir cumprir os seus prazos? Se a resposta for sim, você provavelmente já experimentou a procrastinação, um hábito que afeta muitas pessoas e que pode trazer consequências negativas para a saúde, produtividade e bem-estar. Olá, esse é mais um vídeo do Curiosidades Científicas e hoje vamos entender por que a procrastinação acontece e como podemos combatê-la. O prazo para entregar um trabalho importante termina amanhã. Respirando fundo, você se senta na cadeira e decide que é hora de finalizá-lo. No entanto, enquanto está nisso, você confere o celular, assiste um vídeo no YouTube, recolhe o lixo e pensa que precisa fazer algo para comer. À medida que as horas passam, você percebe que fez pouco progresso no trabalho que deve entregar amanhã. A frustração, alta exigência e estresse se instalam, iniciando um ciclo que parece familiar. Mas por que a procrastinação ocorre? Há algo de errado nesse processo. Talvez 24 horas não pareça o suficiente para administrar suas tarefas. Gerenciar o tempo envolve decisões sobre quais tarefas são prioritárias e quais podem esperar. Por outro lado, a procrastinação vai na direção oposta, mesmo que você esteja ciente das possíveis consequências em sua vida. Isso não parece lógico, certo? A procrastinação é o ato de postergar uma tarefa que precisa ser feita, substituindo-a por outras atividades mais prazerosas ou menos desafiadoras. A procrastinação não é o mesmo que planejar, priorizar ou delegar tarefas, que são estratégias válidas para gerenciar o tempo e a carga de trabalho. A procrastinação também não é o mesmo que descansar, relaxar ou se divertir, que são atividades necessárias para recarregar as energias e manter o equilíbrio. A procrastinação é um comportamento irracional e autodestrutivo, gera estresse, culpa, ansiedade e insatisfação. Imagine que você tem que fazer uma declaração de imposto de renda. Essa é uma tarefa complexa, burocrática e chata, que pode gerar medo de errar ou de ser multado. O seu cérebro percebe essa tarefa como uma ameaça e reage como faria diante de qualquer perigo, ativando o sistema límbico, onde se encontra uma região chamada amígdala, que é responsável pelo processamento das emoções de medo. A amígdala envia sinais de alerta para o resto do cérebro, desencadeando uma resposta de medo. Pode ser de luta, fuga ou congelamento. No caso da procrastinação, a resposta mais comum é a fuga, ou seja, evitar a tarefa que causa esse estresse ou tédio. Quando a amígdala entra em ação, ela reduz a atividade do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões racionais, pelo planejamento, pela organização e pelo autocontrole. Isso significa que as emoções negativas prejudicam a capacidade de pensar com clareza e de escolher as melhores opções para resolver os problemas. Assim, a pessoa acaba optando por fazer algo muito mais fácil ou gratificante no curto prazo, mesmo sabendo que isso pode trazer consequências negativas no longo prazo. A procrastinação pode estar relacionada a questões mais profundas do que se imagina, como baixa autoestima, perfeccionismo, medo de fracasso, falta de motivação ou dificuldade de concentração. Essas questões podem ter origem em experiências passadas, crenças limitantes ou transtornos psicológicos. A pessoa que procrastina frequentemente não tem consciência dessas questões ou não sabe lidar com elas. Por isso, ela acaba se cobrando excessivamente ou se criticando duramente, o que só piora a situação. A procrastinação envolve sentimentos negativos, tornando algumas pessoas mais suscetíveis, especialmente aquelas que lidam com estresse crônico, como mencionamos antes, ou que enfrentam quadros de depressão e ansiedade, temas que abordaremos mais adiante. A pessoa que procrastina frequentemente é rotulada como preguiçosa, no entanto, isso não é verdade. A preguiça é caracterizada pela falta de energia e apatia. Muitas vezes, as pessoas gastam energia excessiva se preocupando e se exigindo. A procrastinação não tem nada a ver com falta de força de vontade. Na verdade, essas pessoas têm muita força de vontade, mas se cobram excessivamente, o que as bloqueiam, impossibilitando a execução das tarefas e gerando um ciclo de exaustão mental. A procrastinação afeta a sua saúde física e mental de várias formas. Procrastinar aumenta os níveis de estresse, que podem causar doenças cardiovasculares, gastrite, úlceras, dores de cabeça, insônia, entre outras. A procrastinação também prejudica o desempenho acadêmico, profissional e pessoal, podendo levar a notas baixas, atrasos, multas, demissões, conflitos e entre outras. A procrastinação ainda diminui a autoconfiança, a autoestima e a autoeficácia, podendo levar a quadros de ansiedade e de depressão. Quem procrastina está muito mais propenso a sofrer de ansiedade e de depressão. E é aí que a situação se complica. Isso pode levar a uma baixa autoestima, vergonha e aumento do estresse constante. Altos níveis de estresse afetam o corpo, causando doenças e alterando a estrutura cerebral. Muitas vezes as pessoas não percebem essa complexidade e, quando faz, não sabem como buscar ajuda e a quem recorrer. No entanto, eu tenho boas notícias. Lembra-se de quando discutimos a administração do tempo? Você provavelmente já assistiu a vídeos sobre o assunto ou tentou gerenciar o tempo. No entanto, talvez isso não seja a melhor abordagem. Fazer isso pode resultar em autocrítica, emoções negativas e o agravamento do ciclo de procrastinação. Uma maneira eficaz de quebrar esse ciclo é dividir uma grande tarefa em tarefas menores e anotar suas dificuldades ou fontes de estresse. Eliminar as distrações
enquanto trabalha também pode ser muito útil. Informar as pessoas ao seu redor que não deseja ser interrompido nesse momento também é muito importante. Mesmo assim, você pode enfrentar dificuldades se ainda não conseguir avançar. Talvez o ambiente que viva ou trabalhe seja complicado ou sua vida esteja tumultuada. Nesse caso, é fundamental procurar ajuda profissional. A procrastinação é um hábito que afeta muitas pessoas e que pode trazer sérios prejuízos para a saúde, produtividade e o bem-estar. Procrastinar não é o resultado de preguiça ou falta de força de vontade, mas sim de uma reação emocional do cérebro ao estresse ou ao tédio. Para combater a procrastinação, é preciso entender as suas causas e buscar estratégias adequadas para cada caso. Dividir as tarefas em partes menores, eliminar as distrações, definir metas claras e realistas, recompensar os esforços e celebrar os resultados. Em alguns casos, pode ser necessário procurar a ajuda profissional de um psicólogo. Um psicólogo pode auxiliar a compreender o que está acontecendo e a lidar com suas emoções. Dependendo da situação, você pode precisar também de assistência médica. Lembre-se de nunca se automedicar e não se comparar com pessoas em situações semelhantes. Cada indivíduo é único e a complexidade humana é imensa. Alguns sinais de que você precisa de ajuda profissional são sentir constantemente triste, ansioso, irritado ou desmotivado, ter dificuldades para realizar as atividades diárias, ter pensamentos negativos, ter problemas de saúde física relacionados ao estresse ou uso de álcool ou substâncias ilícitas para aliviar a tensão. Se você se identificar com algum desses sinais, não hesite em procurar ajuda. Você pode encontrar psicólogos ou médicos em clínicas, hospitais, postos de saúde ou planos de saúde. Você também pode pedir ajuda gratuita em universidades ou entrar em contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida aqui no Brasil. Para se preparar para uma consulta com um psicólogo ou médico, é importante ser honesto e aberto sobre o que você está sentindo e vivenciando, anotar as suas dúvidas e expectativas, seguir também as orientações do profissional e manter uma rotina de cuidados consigo mesmo. O mais importante não é se culpar ou se criticar por procrastinar, mas sim reconhecer o problema e buscar soluções. Lembre-se, você não está sozinho nessa luta e sempre haverá esperança de mudança. Se inscreva no nosso canal para receber novos vídeos que podem te ajudar e encaminhe também para alguém que esteja precisando. Muito obrigado e até a próxima.